travar aqui antes que eu esqueça. Uau! Olha, ela me avisou que está gravando. Não tinha essa função não no Zoom, você escutou? Ou não? Olha, this video, né? Is being recorded. Tipo uma coisa assim. Eu tentando imitar o inglês, mas beleza. Mas enfim, vamos lá. Melhorou bastante a sua música, né? Aleluia. A questão do equilíbrio entre as mãos, né? A coordenação de tudo, de mãos, pés, né? No caso de um pedal de sustain que você está usando, muito bom. Muito legal. Eu tenho dicas para a gente melhorar ainda mais, para que a gente deixe ela ainda mais fácil, né? Na verdade, mais tranquila. Umas coisinhas para pontuar o que a gente vai precisar fazer nela a partir de agora, tá? Então vamos lá para essas dicas. Eu vou começar com ela, já que você já está na expectativa. Ficou uma imagenzinha do Zoom na minha tela. Uma câmera dizendo, this meeting is being recorded. Que tá gravando. Sério? Tá assim aí sua tela? Tá aqui na minha tela. E tá no meio, tipo assim, de alguma coisa? Tá atrapalhando? Tá em cima do meu rosto, assim. Tá na minha tela. Que loucura! Veja se você consegue clicar em cima e arrastar para baixo. Nossa! Ficou aqui embaixo agora. Legal, tá. Eu acho que o Zoom tá fazendo isso porque às vezes a pessoa começava a gravar e era tão assim delicado o símbolo da gravação, só ali bem vermelhinho, pequenininho. Às vezes a pessoa que estava participando da reunião não sabia que ela estava sendo gravada, né? Então é uma forma de ficar claro que está sendo gravada, né? Talvez já tenha tido algum problema, né, com isso, né? Então por isso que tá marcando ali para clicar em cima no continue, um azulzinho. Acho que eu tenho que clicar. Sim, sim. Você clicou para continuar? Vamos ver. Tá meio que travando. É isso aí. Eu esqueci de fechar a porta e aí o som da rua vai vir tudo aqui. Só um minutinho que eu vou fechar a porta. Vou parar aqui também. Continuar. Viu? Tem uma terceira pessoa agora aí, não. Mas vamos lá. Vamos se atualizando. É o seguinte. Quando a gente começa ali a música, a primeira coisa que eu vou falar é sobre o dedilhado do segundo sistema. Então, o segundo sistema, ele está praticamente dividido em dois, né? Ele tem o final como que é? Aí tem um trechinho só de mão esquerda, e aí ele vai começar uma frase que manda pro agudo, né? Vai ficando agudo. Muito bem, muito bem. Essa frase ela vai soar melhor, vai soar mais fácil se você fazer o dedilhado. Nesse compasso que tem várias notas sol, que é 1, 2, 3, 4, o quinto compasso do segundo sistema, Sim. tem 1, 2, 3, 4 notas sol, né? Então, a primeira nota sol você faz com o dedo 3, certo? Uhum. Sol. A segunda nota sol você faz com o dedo 2. Tá marcado aqui. E depois com o dedo 1. Uhum. Então, não deixa só o 3. Por quê? Porque daí os dedos, eles vão caminhando para você ter dedo para tocar o agudo e não precisar levantar a mão e quebrar a frase na hora da nota aguda. Porque essa hora, o que é legal? É o cantor, pensando no canto, é o cantor não respirar para chegar naquele agudo. Isso é um charme. Tá bonito? Então, o cantor começou desse mi grave aí no 1, 2, 3, no quarto compasso, a nota da mão só tem uma nota mi na mão direita no final, certo? Do segundo sistema? Sim? Show? Sim. Isso. Uhum. E aí o que acontece? O cantor começa nessa nota mi, que é o mi central, e aí ele vai pro sol. Vai indo então, do sol vai pro lado, lá vai pro si, do si vai pro do, entrou já aí o terceiro sistema. Aí um compasso com a nota do, daí ele vai pro próximo compasso com do, depois vai pro ré, depois do ré ele vai pro mi. Ele caminhou uma oitava, correto? Correto.
Compreende quando eu falo que ele caminhou uma oitava? Sim. Do mi a mi. Exato. Só que ao invés de ele fazer... Não, ele não fez esse pulo direto. Ele foi fazendo a escadinha, né? E vai, só que eu respirei aqui, eu não sou cantora, minha técnica, e não aqueci, enfim, trágico. Mas um cantor decente vai cantar tudo isso daqui e ele não vai respirar e vai ficar lindo, porque ele vai ter ar para fazer essa frase inteira. E quando ele chega nesse mi, ele tá ligado. Essas notas são ligadas. Então não tem um pulo para chegar no mi, um pulinho, um desligamento. Ele chega assim, deslizando. E o piano vai imitar isso. E só é possível imitar isso com o dedilhado. Então, o que a gente faz? A gente não pode pular a mão. A mão, ele já tem que vir se arrumando para que quando chega nessa nota aguda, você não precise levantar a mão e arrumar, entendeu? Então, a gente vai deixar para levantar a mão quando for trocar de frase. Nesse caso, a gente só vai trocando os dedos. Então, olha lá. Então, começou a frase na nota mi com o dedo 1, igual eu já falei, dedo 3 na nota sol, 2 e 1. Aí caiu na nota lá com o dedo 2. Sim. Aí o si foi com o dedo 3. Aí o do com o dedo 4. Só que o que vai acontecer? Ele continua subindo. Então, o próximo do aí do terceiro sistema, então você tem o primeiro do terceiro sistema com o dedo 4. O segundo do já é com o dedo 3. Aí, quando você tem o segundo compasso do terceiro sistema, você tem duas notas do, que ainda é com o dedo 3. Aí você vai para a nota ré, com o dedo 4. Tá, aí sim, dó de novo com o dedo 3, ré de novo com o dedo 4, para você chegar no mi com o dedo 5. Dó de novo com o dedo 3, ré de novo com o dedo 4, dó marcada errada. Isso, então olha só, vou convidar aqui uma... Isso, o mi vai ser com o dedo 5. Eu vou mostrar isso aqui para você na tela. Era para eu ter salvo no meu computador o OBS Studio para poder conectar as câmeras. Mas eu preciso fazer um procedimento no meu computador e eu não consegui fazer. Ontem o Marcos conseguiu arrumar para mim o carregador que tinha dado um probleminha. Mas eu vou fazer de uma forma mais manual agora. Ele vai dar 40 minutos para a gente, porque eu vou colocar mais um participante aqui para você poder ver minha mão, tá? E aí, quando a gente acabar, a gente volta. A gente entra de novo no mesmo link, tá? Aí, ó, apareci. Tô aparecendo. Não vou ligar o áudio, né? Vou deixar só a imagem. Ah, que legal! Olha, essa imagem é bem melhor, né? Então, essa imagem do notebook dá a impressão que tá escuro aqui. E, na verdade, aqui tá bem mais claro do que está aparecendo no notebook. Mas é a câmera daqui. Câmera boa. Então, daí vai ficar melhor, porque daí que vai acontecer? Você vai me ver por 2 ângulos. Se Deus quiser, eu vou melhorar ainda mais, você vai me ver por mais ângulos. Ah, você consegue ver aqui meu espaço, né? Você não conhece o espaço ainda, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Olha aqui, ó. Desse lado ficam os pianos. Aí ali ficam os livros, as carteiras. Legal. Ficou gostoso. Aqui na parede dos pianos, deixa eu ver se eu consigo mostrar. É 2 pianos que você tem? Ó, eu coloquei uma clave de sol e duas colcheias. Sim, ó, é esse aqui que é o Yamaha que eu comprei agora esses dias, esse ano. Não, esse ano não, comprei em fevereiro do ano passado. E aquele lá do cantinho, não sei se você lembra, quando você foi lá no espaço, ele tava lá. E é um piano também? É um piano digital também. É um Yamaha também, só que ele é mais antigo. Esse aqui é o P45 que eu tô, e aquele é o DGX 505. Você colocou a na lâmpada de LED? O quê? Sim, ó, eu tô aqui, ó. Isso aqui é uma ring light. Porque sem a ring light, olha a diferença que faz. Peraí, deixa eu achar o negócio da ring light aqui, porque é um monte de fio. Breu! Todo breu!
Até o piano, o piano tá na luz daqui. Agora a webcam, a câmera do computador não pega. Agora vamos lá. Né? Tudo bem. Então, agora você tem bastante mobilidade. isso, que eu quero mostrar aqui o teclado. Deixa eu só organizar aqui. Você já me vê. Isso, agora sim. Aqui. Então, aqui, ó, o Mi central, ele vai chegar nesse Mi aqui, ó, que é o Mi mais agudo, certo? Ele vai caminhar isso aqui, né? Certo? Tá, ele vai caminhar isso aqui. Seria... Então, ele vai caminhar isso, tá? Então, ele tá aqui com o polegar no Mi. Consegue ver aqui o polegar? Aí ele vai pro Sol com o dedo 3. Aí Sol com o dedo 2 e o 1. Então. Conseguiu perceber que a minha mão, ela faz... Vou fazer de novo. Ela desliza suavemente. Percebeu? Então, vai ser só no compasso da nota Sol e no compasso da nota Dó. 3, 2, 1. Agora no compasso da nota Dó. 4, 3. Só uma vez. E pronto, já vai dar certinho. E aí eu tiro. Ó. Percebeu meu pulso? Esse movimento, tá? E então, quando for tocar esse compasso, né? Certo? Então, por que eu quis mostrar aqui para você essa questão do pulso leve, molinho? Meu pedal, ele resolveu andar agora. Do pulso bem molinho. Então, sempre na hora de tirar, pensa que tem uma linha imaginária puxando no final das frases. Então, quando a gente fala de terminar a frase musical e determinar, aparecer, mostrar que é o final, não significa que você vai parar, mas você vai fazer uma articulação que vai dar a sensação de término e começo. Então, por exemplo, eu estou lá no começo, vamos lá para o começo. É um pulso que vai... É pouquinho, não é grandão, exagerado, porque senão não dá tempo. Porque a gente tem aí um 6/8 acontecendo rapidinho, né? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, é mais o gesto que vai determinar esse término da frase do que a parada. Por que eu tô falando isso? Para não ter um tempinho a mais. Tá? Então, por exemplo, você está tocando, você pode deixar, só cortar esse finalzinho das frases, que tá um pouquinho longo, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
bem mesmo quadradinho. E aí, para como você vai mostrar o final e o começo da frase? Com o gesto, tá? Então. Então, percebeu que o final da frase é pulso, mas não se perde o tempo. E o pulso é pouquinho. É pouquinho, terminou e voltou. Por quê? Porque se fazer muito longo o final da frase, ele vai dar uma desestabiliza o ritmo, tá? Então, ó, é coisa de um cabelinho, tá, Vilma? Não tá exagerado, assim, eu falo isso só para que você deixe ainda mais bonita a sua execução, tá bom? A gente vai escutar um pouquinho o seu vídeo, eu quero que você analise essas coisas que eu falei agora no seu vídeo, e você fala para mim o que você conseguiu observar, tá bom? O que fez sentido. Eu vou desligar aqui essa câmera agora. Ou eu deixo ela, né? De qualquer forma, vai dar só uns 40 minutos mesmo, depois daqui. Opa. Como que eu faço? Vai ficar aqui aparecendo o teclado do piano, né? E eu vou estar com pouca luz, mas assim que eu tiver com o OBS Studio vai ajudar, eu tenho certeza. Vai ficar uma coisa bem legal. Vamos lá. Esse negócio de tecnologia é desafiador, mas é legal, né? É bom. É bacana. Esse palma nota ficou tão bonito, né? Ficou ritmado, ficou muito legal. Ficou muito legal. Fica amarradinho. Oi? O dedinho tem que ficar amarradinho. Então, vamos desamarrar esse dedo e ver como que ele vai se comportar. Você manda um vídeo com ele desamarrado, tá bom? No próximo. Tá. Eu quero ver como ele tá. Share Computer Sound. Aí, vou colocar e você vai me dizer o que você observa. E aí, o que você me diz do fraseado? Eu tenho muito atraso. Ele está atrasando um pouquinho e a mão está reta. Percebe que ela só espera e aí ela continua? Na verdade, não é espera e continuação. Você vai pensar no gesto, tá? Então, agora, quando você termina, você pode fazer um pouco de mão direita só e tudo. Quando você termina a frase, você tira de leve a mão com o pulso. O pulso sai do piano, tá? Então, eu vou fazer esse trechinho que você tocou até agora, tá? Que é o primeiro compasso, para ficar bem na cabeça. Então, você tem lá, né? Você viu que foi o pulso? Percebeu? Então, ele não é que ele para. Às vezes, quando a gente está começando a entender sobre o fraseado, às vezes a gente pode ter essa ideia que é parar. Mas não é. Na verdade, é como se fosse a respiração do cantor. E aí, como que a gente vai respirar, né, enquanto pianista? Ó, é o pulso. É pulso, por isso que o pulso tem que estar molinho. Lembra do alongamento que a gente faz aquele exercício assim, ó? Tá? O pulso é molinho. Então, ele não é duro, ele não é reto assim, ó. Ele é, ó. E sempre, uma coisa legal que você já faz, pensar que arzinho no sovaco, tá? Então, ombros relaxados e aberto, arzinho no sovaco aqui, ó. Nada de braço grudado, mas você tá com legal o braço, só tô avisando, tá? E vai ajudar. Então,
Você consegue fazer só essa frase para mim? Abaixar a câmera para conseguir ver sua mão? Pensando nisso? Por favor, né? Consigo, pode tocar. Isso, então a primeira frase é tá, 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 tá. A segunda, tá, tá. Aí, é aí que você vai fazer a parte do pulso. Aí, ó, então ao invés de parar, percebe que ao invés de você parar, você vai levantar o pulso e vai pegar a próxima nota, que é a nova frase. Isso bem pequenininho, tá? Não levanta muito no alto, porque é pouco tempo, é coisinha pequena, tá? Então vamos mais uma vez? Ainda não. Opa! Mi, sol, 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 lá, lá. Faz só a direita, só mesmo para entender o pulso. Perfeito! Eu vou treinar a mão direita separada. Isso! Olha, olhando a sua mão direita, você entendeu. Lógico que vai ser um desafio. Deixa eu aparecer aqui na luz, né? Tô ficando na penumbra, não dá para me enxergar. É um desafio, realmente, tá? Mas você conseguiu, tá? Observe que você tem lá Mi, sol, 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 lá, lá. Mi, sol, 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 lá, lá, lá. Pá, pá, pá. Cuidado para não fazer a mais, tá? Então é isso aí. Muito bem, então é isso. Resolvendo essa parte dos fraseados, né? E resolvendo essa questão do dedilhado para te ajudar a não respirar e realmente deixa mais som. Uma coisa importante, lembra que o instrumento que a gente está tocando é piano. O que significa piano? Não sei. Piano, o piano, ele é um instrumento, o nome piano quer dizer suave. Né? Então, vamos lá. Vou sair daqui um pouco da reunião. Qualquer coisa eu entro de novo. Sai. Então, vou pôr aqui para poder pegar essa luz aqui, porque está me incomodando me ver no escuro total. Aí, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, o que acontece, Vilma? Vocês sabem a história do piano? Mais ou menos. Então, você sabe que qual foi o instrumento que o instrumento de teclado, né? Antes do piano, o que a gente tinha? A gente tinha o cravo e o clavicórdio, né? Na verdade, o que aconteceu? Um luthier, né? Uma pessoa, um construtor de instrumentos de piano, entre experimentos e, segundo a história, acidentes, até mesmo, tipo assim, sabe algo que você fez por acaso? Descobriu a possibilidade de você ter um instrumento de teclas que você conseguisse fazer com muita expressividade, fortes e fracos, que é uma propriedade da música. Você sabe quais são as propriedades do som? Já ouviu falar disso? Não. Então tá. A gente tem o som, as propriedades ou qualidades, coisas, por exemplo, a gente, né, o ser humano. Quais são as qualidades do ser humano que você pode, características, né? Altura, peso, cor, uma das coisas que a gente pode falar, né? Sobre o ser humano para descrever o ser humano, correto? E o som também. A gente usa as propriedades do som para descrever o som. Basicamente, a gente tem 4 principais, assim, 4 que a gente consegue dizer. Então, a gente tem a altura, que é o quanto esse som é agudo ou grave, certo? A gente tem duração, o quanto esse som é longo ou é curto, tempo desse som. A gente tem o timbre, que é da onde veio esse som. Então,
Se eu escuto um som que veio do piano, eu não preciso ver o piano. Eu consigo reconhecer que é som de piano. Por quê? Porque eu conheço o timbre do piano. Vamos dizer que eu nunca tivesse escutado piano na minha vida. Se eu escutasse, eu não iria saber identificar de onde veio aquele som. Correto? Então, é uma sonoridade familiar. Quando você escuta o som de um violão, também é uma coisa familiar, você conhece, então você não precisa ver. Então, isso é o que? É o timbre. É a voz do violão. É a voz. Então, o timbre é da onde veio o som. É a intensidade. O quão intenso é aquele som. Então, você vai ter a intensidade se ele é um som suave ou se ele é um som forte. Na cor, a gente tem as cores, né? Você, por exemplo, você tem um azul claro, você tem um azul escuro, você tem as gradações. Então, na cor, a gente tem também a questão da intensidade, não é? E na música, no som também, a gente tem. Então, um som suave, um som suave. Consegue escutar? Um som forte. Correto? Né? E o piano, olha só. O piano é um instrumento que, sim, a gente trabalha com tudo isso. A gente trabalha com altura, a gente trabalha com todas essas propriedades, todos os sons. A gente consegue atribuir essa propriedade a todos os sons. Embora a altura, por exemplo, tenha altura regular e irregular. O piano é um instrumento de altura regular. Por quê? Porque você consegue precisar a frequência. Então, você tem um som de dó, de ré, de mi, de fá. Agora, quando você tem um som, você pode ter um som agudo, médio ou grave, que não seja regular, que é o quê? É o ruído. É quando você tem isso aqui. É uma palma aguda. Agora, foi mais grave, né? Tem vários tipos de palma, né? Então, palma. Ela é o quê? Ela é um ruído. Você não sabe, a palma não tem som de dó, de ré, de mi, são várias notas se chocando. Mas ela pode ser mais aguda ou mais grave, por exemplo, né? Então, todos os sons, você consegue dizer se ele é agudo ou é grave, ou médio, né? Sei lá. Se ele é forte ou fraco, ou também meso, forte, meso, piano, sei lá. Se ele é um som do que ele é, porque ele é um som de alguma coisa. Então, o timbre, ele é a voz de alguma coisa. Ele pode ser a voz de uma explosão, mas é um timbre que vem da explosão. Você consegue reconhecer se é um som de explosão, não é? Tanto que se você escutar um som desse, você sai correndo, você fala, meu Deus do céu. Né? Então, ele também, essa questão de reconhecer os timbres faz parte da nossa sobrevivência, correto? O timbre e a intensidade e a duração, se o som é longo, se o som é curto, né? Isso aqui, um som curto, né? Certo? Então, todos os sons podem ser catalogados com essas 4 propriedades, tá? Então, isso aí é quando você começa a dissecar essa questão do som. E o piano, o próprio nome dele já é o nome de uma das propriedades do som, que é a intensidade. Intensidade. Então, o piano quer dizer o quê? Suave. Significa que eu só posso tocar sons suaves no piano? Não. Porque, na verdade, piano é uma abreviação. Inicialmente, ele foi chamado de forte piano. E é aquela coisa da gente abreviar. Sabe, quando a gente, por exemplo, meu nome é Delaney, muita gente me chama de D. É uma coisa normal. Eu, por exemplo, chamo, às vezes, as pessoas pela primeira sílaba. É uma forma carinhosa, inclusive, né? Então, assim, é uma coisa que foi feita com forte piano, ficou piano. E hoje em dia, você tem o instrumento forte piano, que é um dos primeiros pianos, porque assim, o piano ele evoluiu. Vou falar rapidinho, porque tem muita coisa para você falar sobre isso, mas o piano ele evoluiu com o tempo. Quando ele foi construído, ele tinha uma característica, uma mecânica. Essa mecânica não ficou daquele jeito. Por quê? Porque conforme foi evoluindo a história da música, você tem outros compositores que começaram a tocar de outras formas, a explorar os sons de outras maneiras, e o piano eles começaram a precisar de instrumentos mais robustos. Uma coisa interessante, se você analisar, porque tudo vem de consequência cultural e social. A construção humana, ela está ligada nisso. Então, por exemplo, imagina só, a quantidade de som que a gente ouve hoje. Né, dependendo do lugar que você mora, é uma loucura. Né? A quantidade e a intensidade.
Agora, você acha que um pessoal lá atrás, porque pensa, o piano data de 1800, não, 1700, se eu não me engano, 1700 e pouco, assim. 1688 foi a criação dele, se eu não me engano. E aí ele veio evoluindo, né? Se eu não me engano, o primeiro protótipo foi em 1688, se eu não estou enganada. Preciso pesquisar para te falar com certeza. E aí, o que você tem? Olha só, 1600, final de 1600 é final do século XVII, certo? Final de 1600 é final do século XVII. E aí, o que acontece? Você tem o pessoal ouvia muito menos som, o som era muito mais suave. Então, o instrumento, o que aconteceu? Conforme foi aumentando a sociedade, acontecendo as coisas que foram acontecendo, revolução industrial, tudo que foi acontecendo, o ser humano começou a ter mais sons, e sons mais intensos. E isso veio para a música também, né? Você tem o quê depois disso? Você começou a ter isso já é bem mais recente, mas você tem a Primeira e Segunda Guerra. Imagine, é um mundo muito diferente, tudo isso impacta em tudo, inclusive na arte demais, né? A arte é um retrato de tudo isso. Então, aí você tem o quê? Você tem os instrumentos ficando mais robusto e mudando para ficar mais robusto, para ficar um instrumento mais forte, precisava mudar a mecânica. Então, você não tem a mesma mecânica do primeiro piano, não é a mecânica de hoje. Isso falando do piano acústico. Aí, hoje a gente tem o piano elétrico, que é mais uma coisa, né? Então, assim, por que eu tô falando tudo isso, né? Falei toda essa história, contei todo esse negócio, porque se você não mexer na intensidade, você não está tocando piano, porque vamos dizer, o must, o charme do nosso instrumento é brincar com forte e fraco. É o brilho dele. Ele consegue fazer isso. É tipo assim, olha o que eu consigo fazer. Aí você não faz o que ele consegue fazer. Aí ele vai falar, não, mas peraí, eu tô tocando piano, isso tem que ser, assim, inegociável. Entendeu? Então, quando você estiver tocando, já pensa onde vai ser forte, onde vai ser suave, onde vão ter os crescendos, os diminuindo. Por quê? Porque ele é tão gente boa que ele faz ainda essas gradações. Sabe aquela coisa quando você... Eu gosto muito de cores, eu quero até estudar sobre cores, né? Uma coisa que eu estou protelando, mas é uma coisa que eu tenho vontade. Cromoterapia, essas coisas. Então, o que acontece? Quando você vê um espectro de cores, que elas vão ali você pega um tom, né? Você pega um tom de azul, você pega um tom de vermelho, você pega um tom, sei lá... Ele tem aquele monte de tonalidades. Então, o piano faz isso também. Você tem o pianíssimo, daí você vai deixando mais forte, mais forte, mais forte, aos poucos. A frase musical, você consegue trabalhar isso. Você pode começar numa frase musical e ficando mais forte, tendo um pico de intensidade, e depois você vai diminuindo, e respira, e começa tudo de novo. Você tem essa opção. Você também tem uma frase que você pode começar explosiva, dando um susto, dependendo do seu objetivo. Eu quero falar agora uma coisa muito importante para você sobre o piano. Olha que frase doida, é super teatral até, né? Se você começa falando e depois vai diminuindo, né? Ou que você começa muito fraco. Aquela pessoa que está contendo uma raiva, que ela está contendo, mas ela não consegue, de repente ela explode. Então, você tem frases com características diferentes. Quando ela vai contendo, explode, e depois... Então, você pode ter uma frase que ela começa, sobe, ela chega num pico e ela não tem. Ela tem uma incrível tensão e uma explosão. Tudo vai de analisar, de entender o que aquele compositor quis dizer, né? De estudar sobre aquela peça, de compreender. Que não é o caso da peça que a gente está tocando. A peça que a gente está tocando combina muito esse levar e trazer e respirar e levar, porque ela é serena, correto? A gente ainda não está tocando nenhuma peça dramática, eu preciso achar uma peça dramática, mas a gente já tocou uma peça de suspense cômico, que foi a Pantera Cor-de-Rosa, que a gente também é outra forma de interpretar, é outra forma de colocar o fraseado, de colocar os fortes e fracos. Você pode pensar na frase, normalmente você compreende a frase de uma forma
é comum em tudo. Você vai compreender o começo e meio de uma frase. Porém, como você vai distribuir os suaves e os fortes, vai do sentido que você quer dar para aquela frase. Lembra na escola, quando a gente aprendeu na língua portuguesa a frase imperativa, afirmativa, negativa? E cada frase, ela tem uma entonação, né? Explicativa, igual essa que eu estou fazendo agora, ela tem uma entonação diferente. E se eu for tocar uma coisa que eu entendo, que eu pesquisei, né? Não é só subjetivo, tá? Quando eu falo subjetivo, não é só a minha ideia, a minha cabeça. Eu pesquisei sobre aquela peça, eu pesquisei sobre a época que foi escrita. É um trabalho bem amplo, tá? Esse trabalho. Estou falando de coisas bem profundas aqui, né? Filosóficas até. Então, eu fiz uma pesquisa sobre aquela peça e eu sei que aquela peça, pela época que o compositor escreveu, pela forma que estava o lugar que ele morava, né, ou a vida dele, eu consigo compreender pela estrutura harmônica, pelo ritmo que ele usou, pela forma que ele distribuiu, que ele estava com muita raiva. Ele estava muito bravo. Como que eu vou tocar aquela peça? Como que eu vou fazer quando uma pessoa está mais brava, ela é tudo muito mais forte, né? E a raiva contida, ela tem, né, que ela tem um tanto de agressividade, você consegue, é uma forma de você abordar o som, mas também poderia ser uma coisa melancólica, uma tristeza a respeito de alguma coisa. É de outra forma. A melancolia e a tristeza, ela é de uma forma muito mais suave e até mesmo lenta. Percebe que é uma coisa muito diferente da outra. E você tem música para tudo. Ou ele está muito apaixonado. Você descobre, você pesquisou, você viu que aquela peça ele dedicou para amada. Ele está apaixonado. Então, é de outra forma que você vai pensar o fraseado, como que você vai fazer essa intensidade, ou no agudo ou no grave, tanto faz, depende, você vai ver a condução da frase, porque às vezes o pico da frase não é no agudo, às vezes o pico é no grave. Porque às vezes ela está pensando para baixo. O compositor pode pensar numa frase ao contrário. E não assim, e sim assim. Né? Então, por que eu estou falando isso? São coisas a se pensar e a se analisar. E por isso que é importante. Por que a gente aprende história da música, né? Ele vai, daqui 10 minutos, ele vai querer que a gente entre de novo, tá? Por causa daquele negócio lá que eu entrei com a outra câmera, mas não tem problema, eu vou entrar de novo com ela e a gente entra novamente, porque eu quero te falar sobre o cromatismo, tá? Eu vou começar a falar sobre a escala cromática. Então é isso. Foi um papo bem profundo, tudo para falar que não é admissível tocar piano sem mexer no contraste de suaves e fortes. Não é admissível, não se pode. Senão você não está tocando piano. Uhum. Tá bom? Uhum. Muito bem, Vilma. É o seguinte.